As bissetrizes dos ângulos internos A e E de um polígono regular A, B, C, D, E e assim por diante são perpendiculares. Assim, determine a soma dos ângulos internos desse polígono. Bom, vamos direto ao que interessa. O problema nos pede a soma dos ângulos internos. Então eu vou colocar aqui a fórmula. Nós sabemos que a fórmula que determina a soma dos ângulos internos, que eu vou designar aqui por SI, soma dos ângulos internos, é dado por 180 graus multiplicado por n menos 2, em que n é o número de lados do polígono, ou também o número de vértices, que é o número de ângulos. Então, o fato é que para determinar a soma dos ângulos internos, antes nós temos que saber quanto vale o valor de n. Qual é o valor de n? E para isso, vamos agora às informações do problema. As bissetrizes dos ângulos internos A e E são perpendiculares. Então, vou fazer um desenho aqui esboçando essa situação, lembrando que como o polígono em questão é regular, ele é inscritível. O que é isso? Existe uma circunferência que circunscreve esse polígono, ou seja, uma circunferência por fora do polígono, tomando todos os seus vértices. Então eu vou desenhar aqui a princípio a circunferência. Imaginemos essa circunferência como sendo a circunferência que circunscreve esse polígono. Vou fazer mais aqui para baixo. Então, imaginando que essa circunferência, cujo centro, vale destacar aqui, eu vou colocar o centro da circunferência coincide com o centro do polígono, de tal forma, então, que agora, desenhando os vértices desse polígono, nós vamos ligar aqui, como as bissetrizes dos ângulos A e E são perpendiculares, eu vou desenhar dois segmentos perpendiculares. Então, aqui formando um ângulo de 90 graus, de tal forma que esses segmentos sejam as bissetrizes dos ângulos A e E. Então, uma das extremidades aqui eu vou marcar como sendo o A, que é o vértice A do polígono, e no outro segmento, a extremidade aqui que bate na circunferência será o vértice E. Então, de tal forma que esses dois segmentos sejam as bissetrizes, os segmentos perpendiculares sejam as bissetrizes dos ângulos A e E. Então, para nós desenharmos aqui os outros vértices, do A até o E, nós temos os vértices B, C e D. Como o polígono é regular, isso fica dividido em partes iguais. Então, nós temos AB, BC, CD e DE, 4 lados desse polígono, no qual esses vértices B, C e D dividem, então, esse arco AE em 4 partes iguais. Então, eu vou dividir aqui em 4 partes iguais, pelo menos sem nenhum rigor aqui, só no desenho mesmo. Então, eu tenho aqui o vértice B, o vértice C e o vértice D. De tal forma que o lado AB, o lado BC, o lado CD e o lado DE estejam contidos nesse arco, né? Nessa parte do círculo, de A até E. Pois bem, como de E para F aqui, vou fazer aqui na continuidade, de E para F, nós temos aqui esse segmento, vamos chamar o centro do círculo de ponto O. Esse segmento EO, ele é bissetriz do ângulo, assim como no vértice A, se eu desenhar aqui a continuidade do vértice A só que para trás, então eu tenho também aqui a bissetriz do ângulo. Como o polígono é regular, nós estamos falando que todos os ângulos são iguais. Então, se eu chamar uma dessas metades de alfa, a outra metade também é alfa, e todos os ângulos desse polígono devem medir 2 alfa. Pois bem, para nós determinarmos o número de lados desse polígono, que é o que nós estamos buscando, para que posteriormente determinemos a soma dos ângulos internos, nós poderíamos até encontrar o valor dessa soma, o valor desse ângulo alfa aqui, ou 2 alfa no caso, que é a medida de cada ângulo interno. Mas não há necessidade,
uma vez que o desenho é muito claro no seguinte aspecto. Se nós continuarmos o prolongamento do raio AO para o outro lado, aqui, e do raio EO para o outro lado aqui, de tal forma, então, que esses 4 arcos vão dividir aqui em 4 ângulos de 90 graus, observe que há uma simetria na figura de tal forma que, nesse arco de A até E, nós temos 4 lados do polígono. Então, quando nós observarmos do ponto E até o próximo arco aqui, até o próximo ponto, de tal forma que esse novo arco ele vai ser simétrico em relação ao anterior, significa dizer que aqui nós teremos também mais 4 lados. Assim como esse terceiro arco aqui vai ter que conter 4 lados do polígono, e finalmente o último arco, necessariamente, mais 4 lados. Então isso nos indica que o número de lados do polígono é igual a 16, que é 4 vezes 4. E aí, sendo n igual a 16, isso significa dizer que a soma dos ângulos internos desse polígono é igual a 180 graus vezes 16 menos 2. Então vai ficar 180 vezes 14. Então o resultado da soma dos ângulos internos corresponde a 2.520 graus, que é então a resposta.